Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal aí vai entrando. Quem for entrando aí já vai dizendo se está me escutando bem. Estão me escutando bem? Dá um okzinho ali pra gente saber que se vocês estão com áudio bom e tudo mais. Bom dia, pessoal, a equipe da Ouro entrando aí, o pessoal da Unifax. Felipe, Fernanda, Gabriel, todo mundo escutando bem, que bacana. Ô, Thaís, do relacionamento da Ouro, que bacana, que bacana. Juliana, grande Juliana também. O Júnior, o Erimar. Olha só, rapaz, o Roberto também. Paula. O bacana, quando a gente vai, quando nós começamos um projeto novo, né? É tu ver o engajamento da tua equipe. E se você tá falando sobre equipe, isso também nos traz um pouco mais de certeza que a gente está no caminho certo, né? Olha, vários licenciados, que bacana, que bacana. Quando o pessoal vai entrando, a gente vai conversando um pouquinho. Eu resolvi hoje fazer uma live, a gente vai falar sobre um assunto até um pouco polêmico, né? Remuneração e tudo mais. Mas eu aproveitei para pegar um cafezinho, tomei aqui, tomando, né? E eu tava pensando assim, porque tem algo que eu gosto, eu tenho várias canecas, assim, de várias coisas, né? Eu tenho uma caneca que eu tenho muito carinho, que é da ONG lá do Rio de Janeiro, que é uma ONG que a gente ajuda, né? Eu tenho outras canecas com mensagens e hoje eu resolvi escolher essa aqui para tomar meu café aqui junto com vocês. Quero saber aí de vocês se sabe quem é esse cara aqui. Quem souber aí, depois eu vou mandar um brindezinho para vocês. E aí, quem é esse cara aqui, ó? Esse barbudinho aqui. Quem é? Quero ver se alguém sabe quem é esse cara aqui. Ó, o Roberto já acertou o seriado. Eu quero o nome dele. O nome. Ah, lá, o Micael botou o professor. É verdade, o professor. Pô, bacana, hein? Vocês olham na Casa de Papel. Depois até eu resolvi também tomar nessa caneca aqui, porque tem um livro que eu vou indicar para vocês no final da live, onde tem a ver com esse cara aqui. Então é um livro muito bom, gostei muito de ler e vou passar para vocês essa dica, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos, né, por estar aqui com a live, aqui para a gente trocar. Eu falo sempre que isso aqui também é uma troca, eu vou passar um pouquinho da experiência que eu tenho como empresário, como empreendedor e das coisas que a gente vai utilizando no dia a dia, que a gente vê que dá certo. A gente já errou muito também, já fez ações de gestão de pessoas que nós pensamos, porra, vai ser muito legal. E depois a gente viu que não foi, não trouxe um resultado bacana. Então tivemos que retomar, criar uma outra forma. E assim nós fomos indo, né? Então eu vou trazer algumas dicas para vocês de como a gente faz, né? Alguns resultados e algumas coisas também que vocês podem aplicar na escola de vocês, que vocês podem aplicar com a equipe de vocês, para trazer resultado. Quero só dar um recadinho antes sobre essa semana. Essa é uma semana muito especial para o Ouro Moderno, e para mim, porque nós estamos definindo a questão da convenção do Ouro Moderno. Já definimos o local, já tem o local, lindo, lindo, lindo local. Vai ser uma convenção top, eu vou dizer para vocês, vai ser a maior convenção de licenciamento de método interativo do Brasil, disparado, por número de participantes, pela qualidade das coisas que vão acontecer naquele dia. A gente está preparando com muito carinho, então vai ser muito legal. Então você aí que está assistindo, falar com a sua equipe, vocês vão ter que estar lá. Quem tem escola de qualificação do Brasil, que quer ter resultado cada vez melhor, vai ter que estar nessa convenção. Então essa semana foi uma semana bem legal, porque a gente já definiu o local, a data estava quase certa, uma data, a gente conseguiu modificar para uma outra, fizemos uns testes, conversamos com alguns licenciados da Ouro e definimos uma data que nós vamos divulgar já na próxima semana, tá bom?
Uma outra questão também que eu queria falar para vocês é agradecer quem é que está me seguindo aí, quem indicou alguém para me seguir, porque é interessante essa questão de número de seguidores, né? Isso é uma dica que eu dou aí para vocês que estão na internet, porque a gente sempre tem que imaginar que o teu seguidor tem que ser alguém que realmente esteja alinhado com o teu produto. Se ele estiver alinhado com o teu produto, tu consegue gerar conteúdo e, consequentemente, vocês vão gerar mais resultado. Aí já estão dizendo umas datas aí, ô Paulo, não posso falar, não posso falar, o marketing tá aí. Até eu vou pedir assim, ó, pessoal do marketing que pode estar assistindo a live, saiam, porque senão vocês vão ficar bravos comigo, porque eu acabo dando uns spoilers aí, todo mundo fica bravo. Mas eu não vou contar. Ó, tem até uma vaquinha ali na tela ali, que não tá nem dando bola pro marketing hoje. Mas nós vamos contar aí pra vocês, né? Então é isso aí, gente, olha só. Eu queria contar um episódio pra vocês que aconteceu ontem lá na Ouro Moderno, tá? Nós temos um relacionamento muito bom com os nossos licenciados, nós temos uma pessoa que faz esse relacionamento com os licenciados, né? Que é a Thaís, e que a gente já sabe que a gente vai ter que ampliar esse setor, porque a Ouro Moderno tem um lema dentro lá da empresa que nós nos envolvemos com as escolas, nós queremos participar do resultado delas, nós queremos que elas tenham um resultado maior, e para isso, então, nós temos que ter mais relacionamento. Vocês concordam comigo, né? Então, mas ontem aconteceu uma coisa bem interessante, assim, muitas vezes, quando tem algum problema, uma escola assim de busca de matrícula, que está muito tempo sem matrícula, e a Thaís conversa com o licenciado, sente que talvez precisa de um treinamento ou uma troca de ideia, muitas vezes, né, comigo, né? E a Thaís, então, conversou com esse licenciado e disse, olha, eu posso pedir pro nosso CEO ligar para ti, para conversar contigo, para ver alguma solução, alguma coisa, porque ele já trabalha com escolas de qualificação já há mais de 20 anos, então ele já trabalhou lá dentro de escola, já foi gerente de escola, tem método, e talvez vocês podem trocar alguma ideia, né? E a resposta deste licenciado foi assim, não, eu já estou há 30 anos no mercado de qualificação e não tem nada que ele possa falar que possa me ajudar. Eu já estudo, já sei tudo sobre marketing digital, não tenho que ele pode me ajudar. Eu só preciso que vocês consigam um desconto na mensalidade. E a Thaís veio me colocar isso e tudo mais. Gente, o que eu vou dizer? É lógico que o Fabiano, ele não sabe tudo. Ele não vai ter a receita para tudo na escola. É lógico. A gente não sabe tudo. Vocês têm muito mais conhecimento até do que eu no dia a dia da escola. Mas eu sempre digo, quando eu vou conversar às vezes com um licenciado que vem de uma franquia ou um licenciado que nunca teve escolas e abriu uma escola e eu vou fazer um treinamento com essa pessoa, eu vou conversar com essa pessoa, invariavelmente eu aprendo alguma coisa. Eu tenho mais de 20 anos de envolvido com escolas, com educação, e às vezes alguém que entrou no mercado hoje ou na semana passada, abriu uma escola, me fala alguma coisa que eu digo, pá, não tinha pensado nisso. E volto lá pro nosso time e, cara, olha só, aquele licenciado falou tal coisa, eu acho que tem muito a ver, conectou. Como uma vez, nós visitamos uma escola lá em Belém do Pará, olha, nossa empresa fica aqui na Grande Porto Alegre, nós fomos até Belém do Pará, e lá numa escola, o dono de uma escola falou uma coisa que eu não tinha nunca pensado, Miguel, meu sócio, que já trabalha mais tempo do que eu com escolas, também não tinha pensado, e foi uma sacada pra gente mudar algumas coisas da empresa. Então, quando alguém coloca isso assim, cara, eu já sei tudo, eu não quero conversar com a pessoa, porque ele não tem nada pra me agregar, eu fico pensando assim, cara, por que tem pessoas que se bloqueiam dessa forma? Por quê? Porque muitas vezes você vai aprender com o teu estagiário. Ele vai falar alguma coisa que você não pensou, ele é de outra geração, vai mostrar um caminho que você não conhece, e você vai ter que se adaptar e talvez com o teu conhecimento, com a tua bagagem,
Mas com aquele insight da pessoa, você pode criar algo que revolucionou. Um dia eu vou contar para vocês a história de como surgiu o ouro moderno. Acho que quem já leu o livro sabe um pouquinho da história, às vezes alguma palestra. E foi um, cara, foi um crash, foi um insight, foi um mau atendimento de um concorrente, foi que gerou tudo depois e nós criamos o ouro moderno. E quando a pessoa diz para mim, eu sei que tem várias pessoas aí que estão assistindo aí, que já tem um conhecimento de marketing digital, já está estudando isso, já está trabalhando isso. O Fernando colocou uma frase muito bacana: ninguém é tão velho que não possa aprender e nem tão jovem que não possa ensinar, né? Então tem algumas pessoas que estão assistindo que eu sei que estudam muito marketing digital. Eu gosto de marketing digital. Nós temos um expert dentro da Ouro Moderno, que é o Lisiano, expert em marketing digital. E quando uma pessoa fala isso, que ele sabe tudo de marketing digital, eu fico pensando, se ele sabe tudo, eu nem sei o que é tudo no marketing digital. Se ele sabe tudo, o que um Érico Rocha sabe? O que um Pedro Superti sabe? E outros ícones da... Então eu acho que parte tudo de um princípio, e é isso que eu sempre falo, né? O princípio hoje de um bom líder, de alguém que realmente vai ter sucesso, de alguém que realmente que vai ter grandes resultados, e muito do nosso resultado dentro da Ouro, dentro da nossa vida, vem disso, que é a palavra humildade. É a palavra, eu tenho que ser humilde para aprender. Eu sempre brinco quando eu vou dar alguma palestra, no início da palestra, eu falo assim, gente, olha só, quem é que trouxe aí papel e caneta para anotar? Daí eu explico, gente, vocês têm que trazer papel e caneta para anotar numa palestra, porque vá que dentro desta 1 hora, 2 horas ou 3 horas que eu vou conversar com vocês, eu fale alguma coisa legal, uma só, 2 horas de papo aqui, fale uma coisa legal, vocês anotam. Agora, se eu ficar 2 horas conversando com vocês aqui e não falar nada legal, vocês também anotam o meu nome para nunca mais vir na minha palestra. Então é isso, entendeu? É uma troca. Bom, mas eu não vou me estender muito. Foi só um pequeno desabafo com vocês aqui, porque eu acho que vocês também devem... Eu sei que vocês, no dia a dia de vocês, às vezes vocês escutam algumas coisas dos pais dos alunos ou do teu cliente e que você pensa assim, caramba, cara, não é assim, né? Não, teu filho não sabe tudo de informática, não sabe não. Informática ninguém sabe tudo, né? Tem vários setores, tem vários caminhos. Você já deve ter, né, atendido alguém que ele diz, não, meu filho já sabe tudo, né? Não é bem assim, nós temos muita coisa para aprender. Uma vez o Miguel, o meu sócio, o filho dele tinha mais ou menos uns 4, 5 anos naquela época, e ele falou pro filho dele assim, o filho dele falou algumas sacadas, sabe aquelas sacadas de crianças, assim, que falam um negócio e tu olha de, cara, como é que ele sabe isso? E ele falou, e ele olhou pro filho dele e falou assim, pô filho, mas tu sabe tudo, hein? E o filho dele, o Luca, até que tá hoje, ele respondeu, pai, ninguém sabe tudo. Ensinamentos, né, das crianças. As crianças são fenomenais. Quem aí já não teve isso, né? Gente, olha só, falei um pouquinho da convenção e um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo de relacionamento. E eu achei tão legal, eu vou ter que dividir isso com vocês. Eu não sei se eu posso dividir, se eu não posso, essa parte, mas eu vou ter que dividir, que eu fiquei muito feliz. A empresa Ouro Moderno, né, a gente está no sul do país, então muito longe do centro, e a gente batalha muito, trabalha todos os dias, a equipe lá é engajada, tudo que eu já falei para vocês em outras lives, né? Eu gostei tanto de algumas coisas que eu vi do marketing agora, porque hoje tu bota no Google lá, Ouro Moderno no Google. Caramba, cara, aparece a propaganda de todos os concorrentes da Ouro. Esses dias eu tava olhando os funcionários da Ouro e eles estão aí pra contar. Cara, o nosso maior concorrente começou a seguir todos os funcionários, começou a seguir a Ouro Moderno no Instagram. E daí nós estávamos falando assim, cara, olha quanto nós batalhamos, né? Nós fazíamos algumas pesquisas há 2, 3 anos atrás, e há 2, 3 anos, e as pessoas, muitos não conheciam o Ouro Moderno, e hoje quase todos que a gente conversa conhecem a Ouro, e
e nossos concorrentes nos seguem para ver, então a gente está ditando tendência, e isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom, vamos falar sobre o assunto? Hoje o assunto é um pouco polêmico, até porque a gente vai falar sobre remuneração, né? E remuneração a gente pensa de várias formas, né? A primeira coisa que nós sempre vamos pensar é no salário, né? Salário. O que é um salário? O que é um salário bem pago? O que é mal pago? Como funcionam as coisas? É muito difícil eu falar para vocês assim, olha, um salário muito bom é R$ 1.500 para alguém que está iniciando na escola de vocês. Cara, R$ 1.500 pode ser muito na cidade de vocês. Pode ser pouco na cidade de vocês. Então, isso cada um vai ter que definir. Mas o que é salário de fato? O que é salário? Eu fui olhar assim a definição de salário. Salário é uma remuneração ajustada pela prestação de serviço. Se vocês pesquisarem isso lá, a definição de salário, vai ser isso, né? Em razão a um contrato de trabalho. Mas eu gostei da segunda definição que fala assim, sobre salário é pagamento, recompensa. Ah, peraí. Agora vem uma palavra legal, vem recompensa. A gente tem, dentro das nossas leis trabalhistas aqui no Brasil, a gente tem que determinar um salário fixo, né? Que tem que ser maior que um salário mínimo. Logicamente que tem as variáveis dependendo da carga horária de trabalho. E tem uma coisa chamada recompensa. Então, se vocês perguntarem assim, Fabiano, o salário fixo, cara, o salário fixo é inimigo. Um bom salário fixo é inimigo de alguém engajado. Fabiano, tu está dizendo que tem que pagar mal? Não estou dizendo que tem que pagar mal. Eu acho que tem que ter sempre um valor variável de acordo com a sua competência. Está muito em moda hoje no empreendedorismo falar sobre meritocracia, né? Todo mundo fala sobre meritocracia, mas o empregar meritocracia dentro de uma empresa é algo que a gente tem que trabalhar, né? É algo que a gente tem que entender um pouco mais, a empresa tem que estar madura para isso. Eu vou dar algumas dicas assim para vocês de coisas que a gente já fez na Hora Moderno, que você pode fazer dentro de uma empresa pequenininha até uma empresa gigante, ou até mesmo você como líder de um time começar a pensar nesse tipo de bonificação, né? Então é legal, é importante. Eu estava buscando também qual era a origem da palavra salário, né? O que é a origem? Salário, acho que se eu não me engano é uma origem lá dos romanos e que dizia pagar com sal, né? Seria remuneração com sal. Por quê? Porque naquela época lá dos romanos o sal praticamente valia como ouro e você com sal você conseguia trocar por armas, roupas, comida, né? Então tinha essa definição, por isso que vem de salário, né? Salário, né? Então é importante a gente entender isso. Agora eu quero dar para vocês assim, tá, mas Fabiano, como vocês estão fazendo isso dentro da Ouro Moderno? Vocês sempre fizeram isso ou não? Ou isso lá no início vocês já projetaram que seria? Eu vou dar algumas dicas que a gente faz e que funcionam. Mas eu queria de vocês o seguinte, antes de eu começar a dar as dicas aqui, eu gostaria que vocês me ajudassem em algumas coisas. Se vocês acham que esse conteúdo que nós estamos passando de liderança, empreendedorismo, a gente vai ir para um caminho de empreendedorismo, de como montar uma empresa, como montar uma equipe, como trazer benefícios para que tenha uma linha reta assim, de ascensão a resultado, porque hoje em dia a gente imagina que todo mundo fala em startup, né? Mas o que é startup de fato? Qual é esse conceito de startup? O que a gente pode empregar na nossa empresa? A nossa empresa é uma startup? Não é? Isso tudo a gente vai começar a conversar. Se você acha que esse conteúdo é interessante, assim, convide pessoas para poder seguir, porque isso também vai fazer com que a gente consiga fazer mais lives e trazer mais assuntos também, porque é uma troca. Então, por que eu tô falando isso? Porque se a gente tem um número legal, assim, a gente pode ter troca, que é o que eu vou pedir para vocês agora. Eu gostaria que vocês fossem escrevendo como é que funciona a remuneração na empresa de vocês. Vocês como colaborador ou vocês também como dono de empresa. Então, como é aí? Vocês recebem salário fixo? Vocês recebem comissionamento? Vocês recebem alguma bonificação? Vocês recebem o famoso PPR, participação por resultado? Como é que funciona aí? Então, se vocês puderem dar uma dicasinha para mim ali, eu vou lendo a participação de vocês, ok?
Eu vou dar a primeira dica, assim, que eu vou dar, e eu até anotei aqui para não esquecer das dicas, é salário compatível e dentro da lei. A gente não pode fugir disso. Isso a gente não pode fugir. Então, o que é um salário compatível e dentro da lei? Primeiro, nós temos a CLT que a gente tem que seguir, né? Que tem a questão de carga horária e tudo mais. Então, a gente tem que seguir a CLT. E o que é um salário compatível? Poxa, se na minha cidade o salário de vendedor o fixo é R$ 1.200, cara, eu vou ter que pelo menos seguir isso, né? Então eu tenho que pensar isso. Poxa, Fabiano, mas eu não tenho para pagar R$ 1.200. Ah, isso então vai ser uma outra conversa que a gente vai fazer numa outra live, como aumentar o resultado da sua empresa para que você possa montar um time top. Então isso a gente vai também trabalhar na próxima. Ó, a Lu colocou salário mais comissão para colaboradores. Muito bom. Salário fixo mais variável. Gente, o variável é fundamental. Só que normalmente a gente conversa sobre variável e nós pensamos assim, poxa, variável, comissão para vendedor. É o mais fácil, né? O comissão para vendedor sempre é o mais fácil, porque é fácil tu calcular, poxa, eu vou dar 10% de comissão, então se ele vender R$ 1.000, R$ 100 é dele, é isso aí, né? Mas a gente tem que começar a pensar nisso no resto da galera lá. Então nós já vamos falar sobre isso aí também, né? Então por que tem que ser assim, quando eu falei assim, tem que ser dentro das normas e tem que... Por que a gente tem que estar dentro da lei? Né? Ó, a Inove colocou que é salário mais comissão mais gratificações por meta. Exemplo, jantar, vale salão de beleza. Pô, bacana. Eu vou falar um pouco sobre isso também, dos benefícios lá. Lá não tem uma dica sobre isso. Então, assim, por que tem que ser dentro da lei? Eu vou contar uma pequena história, porque às vezes o que acontece... Eu falei isso na outra live e eu gostaria de reforçar aqui, tá? Que é a questão de alinhamento do teu discurso com as tuas ações. Isso é fundamental em liderança, e se hoje nós temos o conceito que não existe mais empresa sem líder, que hoje uma empresa com chefe tem dificuldades, e então, se isso é verdade, né, o líder, uma das coisas que o líder não pode fazer é falar alguma coisa e fazer outra. Então vamos imaginar assim, você é o dono da escola, você é um licenciado, você é um dono de uma empresa e você diz para num treinamento de vendas, numa conversa com o cliente, dizendo, cara, você tem que ser 100% honesto aqui com a gente e tudo mais, porque nós somos uma empresa séria, e tu lá não faz alguma coisa correta. Então nós temos que tentar seguir essas normas, né? Então esse alinhamento, ele é fundamental. Uma vez eu vi uma história muito bacana, foi um rapaz, o rapaz ele foi ele foi para acho que foi para a Alemanha, se eu não me engano, e um brasileiro, ele foi para a Alemanha, lá ele pegou um ônibus, e no ônibus lá não tem o cobrador, não sei como chama aí na sua região, aquela pessoa que fica cobrando, né? Aqui agora, antigamente tinha uma pessoa, um cargo chamado dentro do ônibus ali que cobrava, chamava de cobrador, e outro que era o motorista, e agora são os motoristas que cobram, né? Então tu pagava no momento que você entrava no ônibus, isso na Alemanha não tem. Tu entra, tu já tem que ter comprado o ticket ou um cartão e você entra no ônibus, ninguém vai te cobrar nada ali do ônibus que tu comprou ou não comprou. E nisso, esse rapaz desceu com o alemão e ele perguntou pro alemão assim, olha só, eu vi que ninguém perguntou se tu pagou, não pagou, né? Nessa situação assim. Se tu não pagar e tu entrar, acontece alguma coisa contigo? O alemão olhou pro brasileiro e falou assim, mas por que eu faria isso? Entenderam a mensagem? Por que eu faria isso? Não é correto? Nem pensei nisso. Né? Então, vocês entenderam a diferença? É a mesma coisa, você vai num cinema com teus 2 filhos, um de 6 e um de 5 anos, e lá diz que a partir de 6 anos paga meia entrada, e você simplesmente chega lá e diz que um vai pagar meia entrada e o outro não vai pagar, e alguém questionar para vocês assim, diz assim, tá, mas por que tu não disse que os dois têm 5 anos para entrar sem pagar? Né?
Simplesmente tu vai pensar e tu vai dizer assim, olha, pra ti eu vou poder te enganar, mas eles que estão aqui embaixo vão estar sabendo que eu tô mentindo. E aí? E da onde que vai? Então, a parte do princípio da gente fazer o correto, ok? Todo mundo concorda comigo com o que eu disse? Quem concorda, bota aí que concorda. Diz um sim aí pra mim, tá? Uma outra ação que a gente faz dentro da Ouro Moderno e que eu indico muito, vocês tem uns que chamam de escadinha, eu escuto muito o Pedro Superti, que é um cara fenomenal que fala sobre marketing de diferenciação. E eu chamo de remuneração 4x4, e vocês vão entender um pouquinho mais por que é 4x4. Por que eu falo? A gente fala assim, poxa, o que é um carro 4x4? Ele tem mais força, né? Porque todos os eixos ele anda, né? O 4x4 é aquele negócio, eu quero que o meu colaborador dentro da minha empresa ele tenha mais força, né? E também, variavelmente, um 4x4 é mais alto, tem mais visão também. Então, o que é o 4x4? Quando um colaborador entra na empresa, você já tem que ter um plano de aumento salarial para ele, pelo menos em 4 etapas. Quando passar os 3 meses de contrato, depois nos 6 meses, depois nos 12 meses e depois nos 24 meses. Fabiano, aqui seria mais interessante fazer 3 meses, 1 ano, 1 ano e meio e 2. A gente tem lá dentro do Ouro Moderno que tem esse padrão, tem outro que tem um outro padrão de acordo com o cargo. Mas é importante que o teu colaborador, quando entre, que ele saiba que vai ter um crescimento profissional. É muito difícil quando o colaborador ele acha que, cara, estagnou, não tem mais como fazer. Né? E logicamente que depois de 2 anos tu pode criar uma outra função. Por exemplo, dentro da Ouro, a gente designa em alguns momentos para o líder determinar um certo aumento. Então, olha, tal pessoa, a gente vai dar um aumento para a tua equipe, quem você acha que está merecendo a remuneração? Porque lá dentro, internamente, no nosso plano de RH, professor, no nosso plano de RH, a gente, em determinado tempo, a gente vai fazer essa distribuição de 10% de crescimento. Além disso, então vamos imaginar, vou dar um exemplo, ele com 3 meses ele pega o salário inicial de R$ 1.100, passaram-se 3 meses ele vai para 1.300, passaram-se 6 meses ele vai para 1.500, passou 1 ano ele vai para 1.800 e em 2 anos ele vai para 2.500. Poxa, Fabiano, que aumento que tu teve? E muitos perguntam assim, poxa, mas 2, como eu vou pagar 2? Eu digo sempre que ele tá já há 2 anos contigo, então ele já merece alguma coisa. Dependendo da função, 2 anos, pode ser 2.000, pode ser 1.500, dependendo do patamar de vocês, aí da cidade de vocês. Mas ele tem que saber que daqui a 2 anos eu vou receber aquilo. Mas algo também que fica intrínseco, que eu falo para os colaboradores, é que assim, este é o plano de salário que tu tem, tu sendo um colaborador nota 5, 6 e 7. O que é isso no colaborador nota 5, 6 e 7? Se você fizer só um mediano, é isso que tu vai chegar lá. Agora, se você se tornar indispensável para a empresa, você esquece essa escadinha aqui, você esquece o plano 4x4, porque a gente vai conversar sobre outras coisas. Vocês concordam comigo? É importante você ver lá na frente. Você que é dono de empresa agora, pensa no tempo que você era colaborador. Como você via isso? Claro que nós éramos de uma outra geração, mas como você via assim, eu não sei quanto que eu vou ganhar daqui a 6 meses, eu não sei quanto eu vou ganhar daqui a 1 ano. Né? Então, como você faz isso? Então, monte esse plano de escadinha, monte esse 4x4 e apresente isso. Vocês lembram que na última live, na penúltima live, quando eu falei sobre o processo de seleção, quando a gente contrata, e eu falei também que tem o primeiro dia ali do processo de seleção, onde vem a galera toda e a gente faz um treinamento, uma apresentação de quem é o Ouro Moderno, como funciona, quem são os colaboradores, mas também a gente mostra o cargo, né? E também a gente mostra quanto que tu vai ganhar trabalhando aqui. Inclusive com projeções. Então é isso que vocês precisam fazer. Então a minha segunda dica, apliquem o 4x4. São 4 etapas que vai ter 4 aumentos. Ok? Vocês entenderam o que eu disse? Vocês concordam comigo? Quem é que faz isso na empresa de vocês? Já dá um... eu faço. Coloquem aí pra mim. Tá? Uma outra agora dica que eu vou dar
é a questão sobre variável, né? O que é variável? Comissão, premiação, como é que funciona essas coisas assim? Lembrem, e eu volto a afirmar, eu vou dizer sempre o que eu aplico na Ouro e o que a gente vê que as escolas aplicam. Então, algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui são exemplos, né? Ontem, no grupo de licenciados ali da Ouro, e quem é licenciado e não está num grupo de licenciado da Ouro, a gente fez um pequeno grupo a princípio, a gente está trabalhando esse grupo para crescer agora, mas nós fizemos um pequeno grupo para a gente fazer alguns testes, principalmente da convenção e alguns assuntos e tudo mais. Então agora a gente vai convidar os outros licenciados para participar também. E veio esse debate, né, sobre remuneração, sobre premiação, e algumas pessoas deram algumas dicas, algumas coisas que eles fazem. A Bruna de Bento, da Starinfo, colocou uma sugestão que eu vi que teve bastante elogios ali, e é um benefício bem bacana, que é o bônus assiduidade. Eles criaram lá um bônus assiduidade, onde se o colaborador tivesse tais critérios de não se atrasar e tudo mais, ele ganha um bônus. Então, lembra aquela questão do salário lá, de recompensa, né? Então, teve esse bônus. Então, o que é o bônus? Eu vou contar o que tem lá da Ouro, né? Nós criamos, há um tempo atrás, a divisão de resultados. Então, este ano a gente fez alguma modificação. Antes era mês a mês. Então, se nós batêssemos tanto de meta, se ultrapassasse isso, a gente fazia uma divisão de resultados, que era bacana, os colaboradores gostavam e tal. Então, só que ficava muito naquela questão assim, puta, se bater meta, todo mês ganha, daqui a pouco vai passar 2 meses sem bater uma meta, ninguém ganha, então tu já perde um pouco naquela questão de motivação e tudo mais. Este ano, então, nós fizemos um pouco diferente, nós fizemos uma meta no primeiro semestre e outra meta para o segundo semestre. Então, se batermos a meta no primeiro semestre, em julho, eles recebem um valor bem bacana. Então, isso também faz com que toda a equipe trabalhe para a meta. E juntamente com isso, se a gente está levando essa meta, uma das metas é faturamento, a gente tem que entender e fomentar isso dentro da equipe, que o faturamento tem a ver com todas as áreas da equipe. O faturamento não é a equipe de venda simplesmente que vende mais e a equipe o financeiro que vai cobrar. Não é isso. Eles saibam que cada curso, quanto melhor o curso tiver, quanto mais ferramentas tiver, o licenciado vai ficar mais feliz, ele vai indicar mais pessoas, ele vai pagar a mensalidade em dia. Consequentemente, isso vai levantar, nós não vamos ter perda de licenciado, como diminuiu muito. Então, isso quer dizer que o faturamento vai ser maior e, consequentemente, nós vamos bater a meta. E se batermos a meta, tem divisão de resultado. Então, isso vai do líder também ficar batendo e os seus líderes das equipes também fazem isso. Tô ficando até um pouco rouco. Tô falando demais, né? Professor. Ó, entrou o professor lá. Já tem um monte de professor aí, né? Então, assim, essa premiação é interessante. Uma outra premiação, e nisso eu estou falando sobre premiação em equipe, mas também tem a premiação individual, porque parte do princípio que nós somos... Eu vi um vídeo ontem muito bom falando sobre que essa história de achar que nós vamos mudar o mundo, só mudar o mundo fica muito macro. Parte do princípio sempre da gente mudar nós mesmos para poder mudar a nossa equipe, nossa família, para poder mudar o resto, né? Então, peraí, Fabiano, mas tu tá falando que tu tem que ser individual? Nós somos um indivíduo, né? Só que também nós, como indivíduo, nós também trabalhamos em equipe. E se vocês fizerem uma análise dos pensamentos que vocês têm todos os dias, vocês pensam muito mais nas outras pessoas do que vocês pensam em você. Então, se os seus pensamentos ficam muito mais em todos, logicamente eu não posso pensar só em mim, né? Então, nós temos que também ter o pensamento coletivo, que foi o que eu falei da remuneração coletiva, e agora eu falo da remuneração individual, da premiação individual, e eu vou citar algumas coisas que vocês podem dar como premiação. Fabiano, mas como eu posso fazer para definir o que é a premiação? O que eu vou dar pro meu colaborador, pro meu liderado, quando ele atingir a meta que eu dei para ele? Como eu faço isso, né? Daí eu tenho uma pergunta aqui,
que eu anotei para fazer para vocês é: e vocês já pensaram em perguntar pro colaborador isso? É isso. Perguntar para ele: olha, qual é a bonificação que você gostaria de ganhar se você tivesse uma performance incrível esse mês? Estupenda. Qual é a premiação? O que você gostaria de ganhar? Gente, às vezes é muito mais barato do que você pensa em dar. Eu vi uma vez uma escola, um licenciado falou para mim assim: olha, Fabiano, eu fiz uma promoção aqui que eu vou dar um PS4 lindo para aquele vendedor que atingiu o maior número de vendas e que trouxer mais resultado. Eu vou dar um outro PS4 lá para o instrutor que não tiver cancelamento esse mês, né? Que não teve matrícula, que os alunos não cancelaram. E ele deu e não teve resultado nenhum, porque quem ganhou o professor foi uma professora que nem gostava de games, e ela ganhou o PS4 e ela não tinha irmão para dar. Então, daqui a pouco ela entrou no OLX para vender e tal. Então, às vezes o perguntar é melhor. Às vezes não é nem prêmio. Às vezes a pessoa quer ter um tempo a mais com você. Às vezes pode ser uma entrada no cinema. Às vezes pode ser um almoço que você vai gastar R$30. Mas a premiação parte sempre do princípio de que você está me premiando. E se você está me premiando é porque eu fiz algo legal. E se eu estou ganhando prêmio porque fiz algo legal, eu quero continuar fazendo, porque eu quero continuar ganhando prêmio. É lógico que não adianta você dar um carro para uma pessoa se você tratar mal ela. Então são duas coisas que não são... Você trata bem, porque faz parte da nossa liderança, mas tem que ter a premiação. Nós já demos dentro da Ouro Moderno caixinhas de som, mochilas para notebook, impressoras. Me ajudem aí, quem tá da equipe aí. Quem é que já ganhou algum prêmio, bota aí da equipe. Quem já ganhou algum prêmio, diz o que ganhou. Então, nós criamos isso. Então, por exemplo, tem uma ação lá de gestão que a gente faz, que é o cofrinho de ouro. E o cofrinho de ouro, cada colaborador tem um cofrinho lá na sala e os outros colaboradores ganham 4 moedinhas. E essas moedinhas eles colocam lá, se a pessoa te ajudou naquela semana e tal. A gente faz depois um cálculo no final do mês, conta as moedinhas. Os 2 primeiros que ganharam mais moedinhas ganham 2 prêmios, né? Os outros, aí, o melhor de cada setor ganha um almoço, né? Num restaurante muito bacana que tem lá na cidade. Então, a gente tem uma ação que faz isso, né? Ó, por exemplo, aqui, a Paula ganhou uma lâmpada multimídia. Cara, se vocês não sabem o que é isso, é muito legal. Tu coloca a lâmpada ali, tu consegue controlar pelo celular a luz e tal, muito legal. Ó, a Fernanda ganhou uma caixinha de som, fone de ouvido e Chromecast. Ó, já ganhou 3 prêmios. O Lucas ganhou uma mochila e almoços. O Roberto ganhou um mini cooler. Adriano, um Chromecast. Então, olha aqui, ó, a Juliana ganhou um almoço e uma caixinha de som. Então, vocês podem ver que tem vários colaboradores que ganharam. Então, e não foi alguma coisa que nós determinamos, foi a própria equipe que determinou, então, que ganhou o prêmio. Nós tivemos 2 ações agora, que foi das lives, onde, se eu não me engano, a Karina e a Paula, cada um ganharam um bônus por trazer mais licenciados na live. Então, pra gente motivar também. Então, isso é um momento que você, como empresário, você tem que parar e pensar. Você tem que pensar como eu vou premiar meu colaborador, se ele for um cara diferente. Então, e muitas vezes, e é isso que eu quero passar para vocês, às vezes não é muito caro, é envolvimento, ok? Quem mais aí ganhou alguma coisa aí pode ir colocando. Então, assim, e quando a gente fala sobre premiação, eu não estou falando sobre benefícios ainda. Benefícios... Peraí, o Tom perguntou como ganha as moedinhas. Deixa eu explicar. Cada colaborador da empresa ganha 4 moedinhas, ok? Que ficam lá com eles. Por exemplo, se o meu amigo, o Arthur, lá do suporte, já aconteceu isso também, o meu computador deu problema lá dentro, interno da Ouro, ele vem, me ajudou e tal, reinstalou, me deu um apoio, me deu um conselho e tal, tudo mais. Eu pego a minha moedinha, vou lá no cofre dele e boto a moedinha dela.
ok? Isso vale para todos. Então, pode ser porque ele foi gentil comigo, pode ser porque eu precisei de alguma coisa e ele me ajudou. Então, isso vale. Então, cada colaborador ganha 4 moedinhas e pode colocar moedinhas no cofrinho dos outros, tá? E daí, no dia 1º do mês, a gente pega todos os cofrinhos, abre, contabiliza e ganha. Ok? Conseguiram entender como é que funciona do cofrinho? Então, assim, pode premiação, até anotei algumas premiações aqui, vale almoço, livros é uma coisa que o pessoal lá sabe, né? Eu gosto muito. Cinema, teatro, muitas vezes o teu colaborador nunca foi no teatro, então vale teatro é uma coisa legal, né? Uma bolsa de estudos ou parte do estudo, então, por exemplo, o colaborador que atinge 3 meses de alguma coisa, você consegue ajudar ele nos estudos. Ou vocês, eu acho que tem muitos licenciados aqui que tem polos de faculdade, né? Utilizar os seus próprios produtos para beneficiar os colaboradores também é uma coisa legal. Além da ação do cofrinho, tem a ação também que você vai... você quer alguma coisa do colaborador que ele faça para crescimento, para conhecimento, e em troca ele vai ganhar alguma coisa. Então, por exemplo, nós fizemos também há um tempo atrás, a gente vai também retomar, a gente vai trocando, né, a forma de premiar, que é a questão dentro do próprio plataforma da Ouro Moderno, tem a certificação Ouro Moderno, então os seus colaboradores de escolas aí podem fazer a certificação, aprender como é que dá uma aula mais legal, então tem um curso de instrutor, como vender melhor, então tem o curso na área comercial, como administrar melhor, tem o curso de administração, e nessa mesma plataforma, só que os licenciados não conseguem visualizar, tem a parte interna de conhecimento interno do Ouro Moderno, onde também tem os seus cursos, os seus vídeos que o colaborador faz. Então nós fizemos em algum momento que era os 2 colaboradores que ficarem na frente na pontuação. Então cada vídeo que faz tem uma prova e que vai gerar uma pontuação. Então esses 2 colaboradores também ganhavam prêmios. Então nós paramos com o cofrinho e nós viemos com a parte de conhecimento, porque nós queríamos que eles tivessem conhecimento, né? Então a gente pode fazer esse tipo de troca. Se vocês quiserem mais dicas de como fazer essa questão de gestão, vocês vão aí no meu Instagram, mandam uma mensagem para mim no direct ali que eu passo para vocês, ok? Coisas, ideias e coisas que a gente pode aplicar também. E quando a gente fala sobre premiação e metas, a gente tem que entender... Você pode ver que invariavelmente eu vou falando metas, vou falando premiação, a gente vai circulando essas coisas aqui, porque elas são interligadas para mim, eu entendo que são interligadas, mas eu recebi uma pergunta de um licenciado falando assim, tá, mas como que eu defino uma meta, né, de fato? Como eu defino essa meta? Eu lembrei de uma palestra que eu assisti, onde todo mundo fala hoje em dia que o grande problema do ser humano é o estresse, né, é o estresse, mas o palestrante ele falou, e eu concordo com ele, que um pouco de estresse é bom, né? E a gente sempre chama esse pouquinho de estresse de desafio. Quando é muito estresse, é nocivo. Quando é pouco estresse, né? Tu tem um pouquinho do estresse, a gente chama de desafio. Porque vocês devem concordar comigo que se não tiver estresse nenhum, vira desânimo, né? Então, quando a gente cria uma meta, um desafio ou alguma coisa assim, se você criar alguma coisa muito maior que a competência do teu liderado, você vai desanimar o liderado. Concorda? E se você fizer uma meta, um desafio, algo menor do que a competência dele, ele desanima. Se for muito maior, vai causar estresse. Se for muito menor, vai causar desânimo. Então você tem que achar na metade, né? Tem que achar, e você só vai saber isso conhecendo. Então por isso que antes eu puxei aquela pergunta e disse para vocês assim, mas você já perguntou para eles assim, qual é o bônus que você gostaria de ganhar se você for esse mês muito fera? Vale para os nossos colaboradores que estão assistindo aí. Escrevem aí, qual é o bônus que vocês gostariam de ganhar se o desempenho de vocês esse mês for top? Anotem aí que pode ser que aconteça. Concorda comigo? Gente, eu tô me estendendo muito nessa live. Já quero tentar ir pro finalmente. O importante é que eu quis dar essas dicas para vocês de salário compatível. Os colaboradores do teu time são filhos de vocês.
Se vocês falarem uma coisa e fizer outra, eles vão notar, vocês vão perder a liderança. Utilizar a questão do 4x4, isso ajudou muito, né? 4 aumentos de salários em 4 momentos. 30 ou 90, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 meses, né? Então, eu gostei do Tom, que é um mês de licença grátis. Valeu, Tom. Comissão. Então, como funciona? Eu vou dar um bônus aí para vocês. Quem tem equipe de vendas aí, diz, olha, eu tenho equipe de vendas, eu tenho a área de vendas na minha escola, eu tenho lá 2 vendedores. Bota aí para mim aí quem tem equipe de vendas, tá? Eu vou falar para vocês um segredo da Ouro, tá? Já mandaram uma mensagem para mim aqui que é para eu parar de coçar o nariz. Eu vou parar, tá? Como funciona na Ouro, eu vou dar um exemplo que é o comissionamento dos vendedores lá da Ouro. Pode ser? Vou dar esse bônus para vocês aí, para vocês entenderem um pouquinho. Tá? Como é que funciona lá? Lá na Ouro, primeira coisa, assim, regra básica é de quem tem metas e quem quer vender bastante. Regra básica. Tu tem que ter lá num quadro as metas. Não só a meta, quanto que falta para bater a meta. Então, por exemplo, se na escola de vocês têm a meta é 30 matrículas por mês por vendedor, quando ele vende um, tem que estar lá. Meta de 30, venda uma, falta 29. Isso tu liga teu cérebro dizendo, ó, tá faltando 29. Ok? E você vai comissionar, pode ser por valor, tem escolas que fazem por valor, então, por exemplo, um pacote de cursos lá custa R$2.000, então ele tem que bater R$60.000 de venda. Ou tem outras escolas que diz que é por número de matrículas, então cada escola tem a sua definição. Beleza, mas como você remunera esses caras aí? Eu vou dar um exemplo que é a equipe da Ouro. Eu vou citar a equipe da Ouro. Na Ouro, vocês sabem que a gente trabalha por licenciamento. Então, elas têm uma meta lá de quantos novos licenciamentos elas têm que trazer por mês. Então, por exemplo, o vendedor A tem a meta dele é R$5.000 de novas licenças. Ok? Tá, mas como vocês vão dar a comissão? Fabiano, na minha escola a gente paga 20%. Tá. Então quer dizer que se o cara vender 1.000, 500 ou 10.000, ele ganha 20%. Claro, porque 20% é proporcional, né? Se ele vender 10.000, vai ganhar 2.000, se ele ganhar 1.000, vai ganhar 200, então tá, é justo. Não sei se é justo. Eu acho que a gente tem que motivar. Porque se você faz simplesmente isso, que é 20%, não tem aquele olhinho lá para a meta, que eu tenho que bater a meta. Claro que, inconscientemente, o vendedor vai achar assim, quanto mais eu vender, eu mais ganho. Isso é clichê. Quanto mais vender, eu ganho. Ele sabe. Qualquer vendedor sabe disso. Quanto mais vender, ele vai ganhar. Mas quanto que ele vai ser premiado se ele bater a meta? Fabiano, a gente faz isso, isso e isso. Então eu vou contar o que a gente faz na Ouro, tá? Funciona na escola de vocês? Eu acho que funciona. Então, assim, como é que a gente faz na Ouro? Por exemplo, se nós temos um vendedor lá que ele tem de novos licenciamentos R$5.000 e a meta dele é R$5.000. O que acontece? E os vendedores tem alguns que estão aí e eles sabem que é assim mesmo. Se eles baterem até 70% da meta, ou seja, R$3.500, eles vão ganhar 10% do valor. Se eles baterem até 80% da meta, eles vão ganhar 20% do valor. Se eles baterem até 90% da meta, eles vão ganhar 30% do valor. E se eles baterem a meta, eles vão ganhar 40% do valor. E mais 10% de bônus por atingimento de meta do valor da comissão. Entenderam? Então, o que a gente faz? Tem a meta aqui. Se ele chegar aqui, ele ganha 10. Se ele chegar aqui, ele ganha 20. Se ele chegar aqui, ele ganha 30. Se ele bateu, ele ganha os 40. E mais um bônus.
Entenderam? Então o que que tu faz com isso? Que ele tá sempre tentando bater a meta, porque às vezes a diferença do 79% da meta para o 81% da meta é um bom dinheiro. E isso faz com que eles estejam engajados para ficar sempre pensando na meta. Nós temos que pensar sempre também na remuneração do colaborador. Mas a gente também sabe que a engrenagem toda vem de acordo com o que a gente imagina de crescimento da empresa e vem a meta. Concordam comigo? Gostaram dessa ideia? Quem gostou aí, tem empresa, coloca aí. Ok? Eu vou dar os últimos recadinhos aqui para a gente não se estender mais tanto, né? E eu queria deixar um recado para vocês que têm empresa aí. Que é algo que a gente aplica no dia a dia e que fez a empresa crescer muito. Muito, 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 muito. E essa é uma dica que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou fazer uma pergunta para quem é empresário, para quem é líder de equipe aí. Vocês têm brilho nos olhos? Vocês amam o negócio de vocês? Vocês gostam de ir para a empresa de vocês? Mais do que isso. Vocês falam dos valores de vocês? Vou dar um exemplo, tá? Um valor que eu tenho, que eu transmito para minha família, que a minha esposa tem, e por isso que nós estamos tão juntos, nós estamos tão alinhados, porque a gente tem os mesmos valores, né? E que eu transfiro isso para a equipe, né? Que, por exemplo, eu sou um cara, eu não tenho preconceito nenhum. Eu sou um cara que eu acho que as pessoas não podem terceirizar seus fracassos e seus sucessos. Eu sou um cara que eu acredito que toda pessoa pode evoluir. Pra mim não existe essa ideia de que eu sou assim. Me aguente. Eu acho que a gente sempre pode aprender. Eu acho que a gente tá nesse caminho aqui de crescimento. E a pergunta que eu faço pra vocês. Vocês têm claro isso? Os valores de vocês? E vocês transmitem isso na equipe de vocês? Porque se não fizer isso, nada do que eu disse aqui, nada das dicas, nada, se não tem valor, se vocês não transmitirem isso para a equipe de vocês, isso aqui é isso, não vale nada, é só papel. Esse é um recado que eu quero dar para vocês. Vocês passam valor? Eu vou dar uma dica. Olha, eu vou contar isso é algo bem pessoal nosso, aqui da nossa família. E eu vou contar para vocês porque eu fiz essa ligação com esses valores que a gente passa. A gente tem isso de ser feliz. Invariavelmente, em algum momento assim, da nossa semana, do nosso dia, eu falei isso na festa de aniversário que eu fiz ano passado, ano retrasado, nossa, passa o tempo. E esses dias eu escutei no meio de uma conversa, eu vi que a minha esposa falou a mesma coisa, que é como eu queria poder congelar o tempo. Porque como eu sou feliz, como hoje está dando tudo certo, como hoje a gente está recebendo coisas boas, como hoje a gente está transmitindo coisas boas, como a gente está gerando tudo isso, né? E eu vou contar um episódio que aconteceu e que nós transmitimos isso pro nosso... eu tenho 2 filhos, o meu filho mais novo de 6 anos. Como nós transmitimos isso e como ele absorve isso, tá? Poderia contar inúmeros casos, mas eu quero contar um sobre essa questão de valores, tá? Nós estávamos em férias no início do ano, lá no mês de janeiro, e o meu filho mais novo, ele faz aniversário no dia 19 de janeiro. Então nós estávamos lá nas férias e nós íamos passar um dia também lá no Beto Carreiro com ele, que ele queria e tudo mais. E nós estávamos numa praia linda, que eu amo a praia, que em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, lá na Armação da Piedade, lá na Baía dos Golfinhos, até onde nós ficamos, né? E tá, filho, tal, e ele sabia que eu acordava muito cedo, eu gosto de acordar cedo, eu tava acordando lá às 5 da manhã, porque, poxa, o amanhecer lá lindo, e eu gosto de acordar cedo, isso é uma coisa que eu tenho mesmo comigo,
Quem quiser ler o livro aí, O Milagre da Manhã, vai entender um pouquinho. E ele pediu simplesmente para minha esposa que ele queria ver o sol nascer. Cara, tem 6 anos. O pedido de aniversário dele foi: queria ver o sol nascer. E nós fizemos isso. Eu acho que foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Nós temos fotos, se vocês quiserem, depois eu posso até postar uma foto daquele momento. Ele vendo o sol nascer, o mar lindo e ele vendo o sol. Cara, isso pra mim foi transmitir os valores. Ele poderia pedir qualquer coisa que nós íamos dar um jeito de comprar pra ele. Mas ele quis ver o sol nascer. E aí eu pergunto pra vocês: os colaboradores de vocês, eles querem ver o sol nascer com vocês? Ou não? Ou eles querem só dinheiro? Então, e se é só dinheiro, será que eu estou passando os valores da minha empresa? Será que eu estou com brilho nos olhos? Será que eu quero fazer a minha escola ser a melhor? Será que eu quero ter 100 matrículas? Mas não ter 100 matrículas por ter 100 matrículas. Eu quero ter 100 matrículas porque as pessoas querem estudar comigo. Eu não vou mais querer fazer algum marketing de emboscada para a pessoa cair dentro da minha escola. Eu quero realmente ter tendência. E isso nós vamos falar bastante ainda a partir de hoje. Mas eu quis dar esse recadinho para vocês. Gente, os últimos 2 recadinhos. Nós vamos fazer uma live, já me perguntaram ali quando é a próxima live. Nós vamos fazer a próxima live na quinta-feira agora, às 9 horas, mas vai ser um pouquinho diferente. A live vai falar estritamente sobre escolas, tá? Não vamos falar muito sobre a vida, a gente vai falar sobre escolas. E o tema da live é como fazer matrícula todos os dias com as ferramentas certas. E qual é a importância da macrocaptação no dia de hoje. Então eu vou dar para vocês ali o que a gente vê por aí, o que eu converso com os licenciados que dá certo, qual é a função da macro. A macro é trazer muita matrícula mesmo, a função dela é isso, ou não, tem uma outra função, e como se faz matrícula todo dia, para também não depender só de macro. Então nós vamos falar isso na quinta-feira, tá? Só que vai ter uma diferença, eu quero que vocês entendam isso. A live não será feita pelo meu Instagram, Fabiano Brito Oficial. Nós faremos pelo Instagram da Ouro Moderno. Então, quem não segue a Ouro Moderno ainda, é @ouromoderno, tá? E vocês vão seguir por lá e a live vai ser lá. Na sexta, daí a live vai ser de novo no Fabiano Brito. Então, olha só, nós tivemos hoje uma live, nós vamos ter uma quinta-feira para falar sobre comercial de escola, exatamente sobre isso. E na sexta-feira vai ser live de novo no Fabiano Brito Oficial, mas vai ser sobre aulas, ok? Sobre cursos. Então a gente vai ter que falar sobre como fazer uma aula divertida, como ser muito bacana, como fazer com que a gente consiga trazer mais resultado em sala de aula, como a gente não vai mais perder aluno, como o teu professor tem que agir dentro de sala de aula para trazer resultado. Então eu peço para vocês, convidem os professores de vocês, convidem os seus gerentes, convidem a área pedagógica da escola. Pedem já para me adicionar, Fabiano Brito Oficial, porque sexta-feira vai ter um papinho de professor para professor, vai ter um papo de coordenador de curso para coordenador de curso, porque a gente tem que fazer com que a aula seja mais legal, por mais que é um método de ensino, e é o meu método de ensino, é interativo, não é ele que dá aula, é o teu professor que dá aula, e ele tem que saber disso, e eu vou passar para eles na sexta-feira. Tá bom? Eu acho que é isso. Gente, muito obrigado por mais um dia, por mais uma manhã. Fenomenal estar com vocês aqui. Caramba, nós mantivemos o pessoal aqui esse tempo todo, quase 1 hora, acho que deu de live hoje. Então, muito obrigado mesmo. Me ajudem, compartilhem essa live, vai cair lá nos stories, né? Então, um grande abraço. Paulo perguntou para mim, fecha logo com a data da convenção, e eu não posso falar, mas sei lá, 90%, 95% de chance, que é dia 7 de setembro, feriado. Nós vamos comemorar a independência da nossa escola de macro e de tudo mais, e que a gente vai ter resultado. Então, e o local da convenção vai ser Porto Alegre, na Fiergs. Não era para eu falar isso, Fiergs, o maior centro de eventos do Rio Grande do Sul, a convenção só podia ser lá, ok? Então, não podia falar, né, marketing? Um grande abraço para vocês, sucesso, ótima semana e aguardo vocês na quinta-feira, então, no @ouromoderno. Abração!